Olá, pessoas! Está começando o Plim Talks. Você que está acostumado a acompanhar aqui o podcast Pode Ler e Escrever, já deve ter percebido que a comunicação visual aqui mudou, tanto aqui da máscara aqui do episódio, quanto da comunicação visual. Acaba que o nosso propósito, o nosso objetivo, ele se mantém. Conversar com autores para compartilhar suas jornadas, as suas conquistas e falar, claro, dos seus livros. E esse é o primeiro episódio nessa nova comunicação. E conosco aqui hoje a Marina Dutra. Ela é escritora, advogada e uma contadora de histórias. Apaixonada por romances que misturam fantasia e realidade, ela se inspira em mundos mágicos, tendo como inspiração, né, as animações de estúdio Ghibli e também nos enredos complexos, interessantes e profundos do Christopher Nolan. Ela é autora de 2 livros independentes, né? Belar e 24 Horas para Correr. E lançou, como sua última obra, Sonho e Pesadelo, que foi publicado pela editora Buzz, né, uma editora tradicional e que vendeu mais ali de 10 mil cópias, se tornando uma best-seller na Bienal do Livro de São Paulo. Ela é paulistana, mãe de gatas e dona de uma estante sempre cheia. Marina vive entre, né, advocacia e literatura, provando, né, que é possível viajar entre mundos diversos. Marina, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Olá, tudo bem? E eu tô super feliz por ser a primeira convidada aí do rebranding. Eu fico feliz e sabe que assim foi muito bem pensado, né? Acaba que, claro, teve uma coincidência ali de datas, mas eu poderia ter colocado mais uma pessoa na frente, assim, o próximo episódio ou o episódio anterior, eu falei assim, não, acho que pelo perfil, pela conversa que eu teria com a Marina, acho que vai ser um marco interessante aqui pra gente nessa mudança, né? Já são 260 episódios, né? Então tem vários episódios e então é super marcante quando a gente tem essas pequenas conquistas, né? E, bom, Marina, eu queria começar a nossa conversa falando especificamente assim da sua última, né, seu último livro, Sonho e Pesadelo. Vamos pegar ali do presente, depois a gente vai explorando um pouco mais o seu passado, né? E é um livro, né, que na sua carreira você transicionou ali da publicação independente para uma publicação tradicional, né? Como que foi essa transição, né? Como que foi a chegada até a minha editora, as negociações, as trocas de conversa, como que surgiu essa oportunidade? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu caminho, né, essa transição, para mim, ela aconteceu por intermédio da minha agente, né? Então, eu tenho uma agente literária, Legal. foi ela que fez a magia acontecer. Uhum. Então, calhou de eu ter terminado Sonho e Pesadelo num dezembro de 2023, e ela tá conversando com a Buzz, e ele tinha interesse numa romantasia, e ela apresentou Sonho e Pesadelo, e em março de 24 ele foi vendido, já para ser publicado ali na Bienal daquele ano. Então, assim, foi uma Legal. correria Bem maluca. rápido, né? 6 meses praticamente ali, menos até, né? Sim, aí assim, lembrando que esse não é o normal, né, para um autor, mas aconteceu, e então eu me vi assim, mergulhei, né, no mundo tradicional sem saber muito bem o que esperar, e na correria, né, para fazer o livro dar certo aí para sair na Bienal. Então, teve algumas coisas assim que hoje eu paro e penso, ai, nossa, não precisava ter surtado. Mas a falta de experiência, né, faz a gente surtar. Então, por exemplo, ai, meu Deus, o meu livro foi editado e eu preciso, né, passou, meu editor leu, me devolveu, e agora é o meu trabalho, né, de edição, e eu tenho X prazo, eu nunca escrevi com prazo antes, né? Nem prazo Sim. eu mesma me dava, né? Nunca respeitei, sabe? Porque acho que todo mundo que escreve às vezes pode se colocar um prazo, né? Ah, eu quero Sim. terminar essa história aqui até tal data, porque eu tô pensando em lançar em tal data. Mas como é você lidando ali com tudo, é mais flexível, né? E Sim. esse foi meu primeiro contato, assim, com escrever de forma profissional e entender o que que isso trazia, né, para mim. Então, Sim. respeitar datas, entender aquela história assim: "Ai, eu amei essa cena, mas ela faz sentido para a história? Se eu Uhum. tirasse ela daqui, mudaria alguma coisa? Ah, não mudaria? Então tira", né. Enfim, então foi todo são várias coisinhas, assim, que aí hoje eu me pego escrevendo, né, tô trabalhando num negócio novo, e aí eu já tô mais esperta, assim. Sim. Mais madura, naturalmente. Acaba que, como você disse, foi tudo muito rápido Sim.
E não só o ser rápido, mas são prazos muito apertados, né? Com Porque certeza. talvez o normal seria, né? Vender o livro ali para a editora em março para ser publicado no ano seguinte, né? No outro ano, e não no próprio ano, poucos meses depois, né? Sim, no mundo ideal, né? Um calendário Exato. editorial, ele tá sempre olhando assim, a gente tá comprando isso pro ano que vem, né? Mas aconteceu. E era óbvio que a publicação na Bienal era uma oportunidade maravilhosa, né, então a gente não queria perder de jeito nenhum. E antes de chegar na Bienal, que eu quero entender que sim, que foi tudo muito corrido, e a Bienal a gente sabe, né, o quão frenético é, muitas pessoas, é sempre muito lotado, é um evento sempre muito intenso, mas antes, né, de chegar no ponto da Bienal, acaba que o autor, eu falo até por mim, mas também que eu já escutei de outros, a gente tem muitas vezes um ciúme da nossa história, principalmente quando a gente é independente. A gente escreve, é do nosso jeito, às vezes tem um leitor beta, vai ter um revisor, um preparador de texto ali, mas é muito do que a gente quer. Quando passa para uma editora, tem alguns filtros a mais. Você passou por isso, né, de alteração de história, de mudança, você ficou meio assim, na dúvida, teve muito dificuldade ou aquele ciúme mesmo com a sua história, de não ser exatamente do jeito que você quer? Aconteceu isso? Não, não aconteceu. Foi um processo bem tranquilo, assim, o mais tranquilo eu acho que poderia ser uma edição, mas foi minha primeira, então eu só sei, assim, do que converso com amigos também, né, publicados, assim, de saber que, né, a minha edição foi mais tranquila, apesar do prazo curto. E foi uma coisa, assim, nesse sentido, assim, que eu posso comentar, que foi um aprendizado super legal, por exemplo, o livro passou por 2 revisores, né, além da Uhum. preparação, enfim. Então, de às vezes, um profissional apontar e falar assim: "Olha, mas você precisa mesmo usar esse termo? Vamos trocar para outra coisa ou vamos olha, sugiro reformular a frase assim". E o meu trabalho de entender quando isso era válido e quando Uhum. não era válido, porque aquilo era algo que dizia respeito à personalidade Sim. daquele personagem e existia uma razão por trás daquela palavra ou da frase estar daquela forma, e eu também me posicionar e falar: "Não gostaria que mudasse", né. Então, é um processo, acho, de aprendizado pra gente e uma troca super legal e que eu guardei, assim, pra mim, e como eu disse, consigo aplicar, assim, hoje consigo visualizar e aplicar no que eu tô escrevendo hoje, né. Talvez não cometer os mesmos erros, me policiar mais quanto aos meus vícios, né, e Uhum. entender o que que tá ali e precisa estar ali mesmo. Isso é muito legal porque, né, são profissionais experientes, né, acostumados a trabalhar com dezenas, diversas obras, e é interessante esse trabalho de mão dupla, porque tem algo que não deve ser mudado, mas para aquele editor, para aquele preparador pegando pela primeira vez sua história, ele vai fazer várias considerações, é um trabalho bem legal e no final, certamente o resultado fica incrível, né. E aí a gente chega, né, Marina, na Bienal, que foi quase tudo atropelado ali pelo tempo, né. Qual que era a sua expectativa para o evento? Como que você chegou lá e como que foi, de fato, né, a Bienal do ano passado? Eu fiquei com muito medo, porque foi minha primeira Bienal como autora, eu já tinha ido em outras bienais, mas assim, eu era leitora, né, eu Sim. tinha amizade, pessoas que escreviam, que já estavam em casas editoriais, então a gente vai, conversa, vê ali como é que é, né, que a pessoa tá fazendo, como que é o dia dela, tal, mas você só vai saber mesmo quando você passa, né, sente aquilo Uhum. na pele. Então, assim, eu estava muito nervosa, com medo de ninguém saber, sobre o livro. Eu brinco assim: "Ninguém saber quem eu era, isso é normal". Eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, né, não é essa a minha preocupação, eu quero que saibam do meu livro. Sim. Saber quem eu sou, pra mim, é totalmente irrelevante, assim, é só um bônus que eu acho super legal quando alguém vem falar comigo, e a gente pode trocar ali figurinhas sobre a história. Hum. Mas, né, o meu pensamento é sempre fazer o meu livro ser um sucesso, não a minha pessoa. E aí ficar naquela expectativa: "Ai meu Deus, será que tudo que a gente fez, todo o marketing, todos os vídeos no TikTok, né, na Uhum. semana da Bienal, será que vai dar frutos, né, será que as pessoas vão vir e tal?". E aí quando eu lembro que eu cheguei, eu só pude ir infelizmente nos finais de semana, né, então eu cheguei lá no primeiro sábado, cedinho, assim, a hora que abriu, e eu passei o dia no stand autografando o livro. E Pô, que pra mim legal. foi uma loucura, assim, às vezes fazer fila.
das pessoas com meu livro na mão, querendo autógrafo, e eu pensando, gente, o que tá acontecendo? Que legal, que surpresa boa, né? Foi, com certeza. Que incrível. E foi assim pelos 4 dias que você ficou. Você ficou também no outro final de Sim, semana? isso, então, né, fui nos 2 finais de semana, e dessa forma, e aí às vezes, fui sair pra almoçar, né, então avisava no stand: "Gente, tô indo lá comer, daqui 1 horinha eu volto, tal". E daí de eu voltar para o stand e alguém falar assim: "Ai, tinha uma menina chorando aqui atrás de você, Que legal. querendo te ver, já é a segunda vez que ela vem e você não estava bem na hora". Então, assim, foi uma experiência única, não importa quantos anos de carreira, não importa quantos livros e quantas bienais, acho que eu nunca vou esquecer. Que legal. Você chegou a ter a experiência aqui desse ano, na do Rio? Você chegou aí ou não? Sim. Fui na Bienal do Rio também, e que loucura também, né. Maior, Sim, né, as 2 são muito grandes, assim, né, mas essa sim, do Rio superou muitas expectativas de público, de vendas, né, vi algumas sim, reportagens. E você levou também o mesmo livro? sim, Foi também teve autógrafo, teve todo esse isso, momento também, então foi um repeteco isso. bom, né? Foi um repeteco, e aconteceu, assim, essas situações, acho que isso que vale a pena no final das contas, Sim. porque a gente tudo começa com a gente escrevendo pra gente, né, mesmo, enfim, e termina com a gente escrevendo para as pessoas, né, então, quando você publica o livro não é mais seu, ele é das pessoas, e aí você encontrar pessoas que leram, foram tocadas por aquilo, então, assim, eu estava no banheiro lavando a mão, sabe, tinha acabado de fazer xixi, né, no sábado, naquela loucura, e a menina fala assim: "Você não é aquela autora de Sonho e Pesadelo?" Aí eu: Uhum. "Sou". Aí ela: "Minha irmã tá lá atrás, ela tá com vergonha. Pelo amor de Deus, tira uma foto com ela", e eu lavando a mão, assim. Aí, quer dizer, eu falei: "Gente, eu fui reconhecida no banheiro, eu tô muito feliz". São situações que a gente não imagina, né, porque acontece de formas inusitadas, né, em momentos que você tá ali tá no banheiro, tá na sua intimidade ali, né, às vezes é um momento de descanso, né, você dá um pouco uma fuga ali do estande, mas não teve. Não, autor não tem descanso em Bienal e isso é uma coisa muito boa, né, porque Sim. significa que o nosso livro tá chegando nas pessoas. Ah, demais. E assim, com esse repentino, vamos colocar assim, público ali do próprio evento, né, muitas pessoas compraram, muitas cópias vendidas, todo esse reconhecimento, esse carinho do público, e aí vem o pós. E o pós, como o livro era lançamento ano passado, ele Uhum. acarreta centenas ali de leitores. Como que foi a receptividade? Você teve algum certo receio? Porque quando fura muito a bolha, quando vai muito para leitores ali que a gente não imagina, pode dar um friozinho na barriga ali, do feedback, depoimentos. Como que você lida com isso? Eu tive uma experiência extremamente positiva com esse livro e, assim, óbvio, dá muito frio na barriga, mas eu acho que uma coisa, que foi muito acertada, que eu guardo, assim, pra mim, pra repetir para os meus próximos livros e se fosse um conselho, né, que eu pudesse deixar, saiba divulgar o seu livro da forma correta, porque ele Sim. vai chegar nas pessoas corretas, né. Então, uma romantasia com um final feliz, né, que, enfim, é uma carta de amor ali para Castelo Animado, né, do Estúdio Ghibli, que é a minha obra favorita, assim, e eu sempre divulguei dessa forma. Então, sempre explicando para as pessoas o que elas podiam esperar naquele livro. Então eu acho que quando você não mente para o seu leitor, né, Hum, não quebra a expectativa dele. Então, pessoas que leram, se leram esperando outras coisas, não partiu de mim, né, a sim, expectativa criada. Então a que legal. recepção foi super legal, porque eu consegui atingir o público correto, e óbvio que quando fura a bolha, outras pessoas podem aparecer, enfim, talvez não estavam esperando tanto aquilo, mas mesmo assim foi super positivo. Que legal. E, assim, foi um lançamento de sucesso, né, teve uma repetição esse ano no Rio de Janeiro também, com esse sucesso. E o quanto você acha que disso que você conquistou, né, nas 2 bienais, veio de um trabalho também muito bem feito lá atrás, desde a época de Independente com as 2 primeiras obras? Porque é uma carreira em construção, né, você não começou ali no livro, na publicação tradicional, de tempos para trás. O quanto que você julga, né, que foi interessante, relevante, você falou um pouco também de saber divulgar o livro, qual que era o trabalho que você já fazia antes mesmo, da publicação tradicional? Um dos pontos, né, eu já vou adiantar que acho
que foi essencial, que é você ter sua agente, né, literária ali, que foi fundamental, mas fora isso, né, o que você fez desde o início da sua jornada? Uma coisa que todo mundo sempre fala, e acho que isso vale não só para a escrita, né, mas enfim, quando você trabalha com internet, né, aqui no podcast, por exemplo, você tem que construir a sua comunidade, né. Uhum, Então, lá na pandemia, quando eu decidi: "Poxa, eu gosto muito de escrever, queria ser autora, mas não vai cair do céu, o que que eu faço?", né. uhum, E aí fui criando uma comunidade, primeiro só como leitora, falando com outros leitores, depois fazendo amizade com pessoas que escreviam, e assim fui. E eu acho que dessa parte do trabalho feito antes, né, no independente, o que eu trago não só além dessa comunidade, que eu pude ver na Bienal do ano passado, lançando Sonho e Pesadelo, que pessoas chegaram falando: "Ah, eu te conheço desde a época de tal livro". legal. Muito livro para mim, né, enfim, pessoas que eu lembro do primeiro conto que eu lancei, que foram me ver na Bienal do Rio. Então, assim, construir essa coisa de comunidade, daquelas pessoas gostarem de você, do seu trabalho, mas também eu aprendi muito o que não fazer, né, com os meus lançamentos. Então, assim, eu sinto que eu testei muita coisa, e aí é aquilo, né, você vai testando, vai pegando o que dá certo, vai Uhum. aplicando, enfim. É o que você falou mesmo, assim, é uma construção de você vai aprendendo. Sonho e Pesadelo me ensinou muita coisa também sobre o que fazer, o que não fazer, né, assim, dentro do no universo daquele livro, que eu vou levar para os próximos. Cara, isso é muito interessante porque muitas pessoas acham que é fácil, que acontece de repente, mas além de ter um período, igual você falou, né? Pô, começo da pandemia, a gente tá falando de 6 anos ali, poxa, já passou muito, parece que foi ontem, né? Assim, mas tem É, muitos anos ali de construção. E aí, você falou né, rapidamente de vender, né? Vamos colocar assim, seu livro para o público certo. Você falou de uma grande inspiração sua, que é isso. O que mais ele te influenciou? Né, no começo ali da sua escrita, que você carrega como inspiração, e acontece que as nossas primeiras escritas, né, às vezes é muito carregado de inspiração e de personalidade própria, que com o tempo a gente vai desconectando da gente e dessas grandes referências, né. O que que você sim. tem hoje ali de principais inspirações? Eu comecei, a minha primeira produção aí de texto foi fanfic, né, então era de Pensei nisso Crepúsculo. agora, eu pensei Então, assim, tudo começou aí, né. E assim, eu gosto muito, eu tenho muito isso, e no começo minhas primeiras histórias eram muito carregadas de ficção científica. Sou uma grande apaixonada, assim. legal. Eu sou parceira do meu pai, assim, meu pai sempre gostou de Star Wars, Star Trek, enfim, e eu que era parceira dele, então eu sempre amei muito. E ficção científica, essas histórias, principalmente o space opera, né, elas são muito grandiosas, são aventuras grandes, né. E eu sempre gostei muito disso, dessa possibilidade. Então, assim, acho que a minha referência principal sempre veio disso, né, do sci-fi. Nossa, tem tanta coisa, eu acho que, assim, quando a gente aprende o nosso processo, porque tem gente que cada um tem um processo, né. E o meu Sim. é assim, eu junto um quadradinho aqui, porque eu ouvi uma música, joguei um jogo, li um livro, e eu junto todas aquelas coisas que eu gosto, e um dia eu falo: "Ah, eu acho que eu posso juntar tudo isso numa história X", né. Uhum. Então, a gente é uma esponja, né, que fica absorvendo tudo ali, e um dia a ideia cai igual um raio na nossa cabeça. É que quando cai esse raio, a gente fica com a mão coçando que tem que escrever, né, tem que colocar É, isso no papel o quanto antes, né. sim. Ah, isso é muito legal. E Marina, eu vejo um movimento bem muito crescente, assim, né, como eu já falei que eu já conversei com, né, centenas de autores, e várias, principalmente as meninas, né, saíram das fanfics e foram cada uma para o seu caminho, mas eu vejo que tem um movimento da literatura nacional muito forte de mulheres nas romantasias, né. Já entrevistei aqui umas 3 meninas aqui, Amanda Pickler, Alice Vilas Boas, e são, né, autoras também com grandes editoras por trás, né. Como que você vê hoje esse movimento, né, da literatura, eh,
de romance com fantasia, e principalmente de mulheres, que eu vejo que é um movimento cada vez mais forte, né? E você citou ficção científica, que, né, se acompanhou muito pelo seu pai, e é um mercado, né, colocando em década de 30, 40, 50, 60, dominado por homens, né? Então, tem uma mudança super importante ali. Como que você enxerga o mercado hoje, nesse sentido? Falando sobre ficção científica, por exemplo, quando criança, enfim, adolescente, crescendo ali, tudo que eu consumia de sci-fi era criado por homem. E aí, mais velha, só que eu descobri, por exemplo, que o maior nome de sci-fi, a dama da ficção científica, é uma mulher, que é Octavia Butler, né? Que é uma das minhas referências aí, né? E então eu acho assim, é incrível o poder, principalmente hoje, que se deve muito à internet e à influência, né? Enfim, influenciadores, né? Da gente poder encontrar exatamente o tipo de autor que escreve o que a gente quer ler, né? Eu acho que eu hoje, por exemplo, com todo respeito, mas eu acho que eu não devo ter nem 5% de livros escritos por homens na minha estante. Porque quando eu falo assim de fantasia, de sci-fi, talvez eu tenda a ler mais mulheres, porque eu acho que a narrativa, o jeito de construir, se conecta mais comigo, né? Com aquilo que eu gosto, enfim. E eu acho que é incrível a gente ver tantas mulheres escrevendo finalmente aquilo que elas gostariam de ler, né? Então, assim, quanto a gente já não ouviu, né, sobre, romance ser bobinho, romantasia ser bobinho, ser uma coisa vazia, e as pessoas não param para pensar que dentro de uma romantasia a gente tem muita coisa ali sendo ensinada, né? Então, mostrando para o público feminino, que majoritariamente é, né, o público, né, que gosta de ler, por exemplo, o que é um relacionamento abusivo, né? Como que seria um relacionamento legal, né? Como você ser tratada, questões psicológicas do tipo você encontrar sua própria força, verbalizar as coisas que você gosta, né? Enfim. Então eu acho incrível e eu leio muitas mulheres. Eu quase só leio mulheres. Não, isso é muito importante porque, bem como outras áreas, não só literatura, né, mas as mulheres, né, sempre foram muito silenciadas, né? Quando não era proibida de fazer, não tinham devido reconhecimento por aquilo que fazia, né? E a literatura é muito isso, né? A gente vê na música também, né? Muitos se colocam como, né, o Elvis Presley como o rei do rock, mas, pô, anos atrás uma mulher negra cantava muito mais do que ele, né? E não tem 1% do reconhecimento dele. Então isso vai para a literatura, vai para a música, qualquer forma de expressão artística, né? E eu concordo muito com você disse que as redes sociais, elas, de certa forma, qualquer um pode publicar em conteúdo, né? Qualquer um pode falar Sim. e sem barreiras, né? Sem ter ninguém falando que você não pode fazer isso. Então, acho que é muito importante, eu acho que é muito, muito legal. E isso também desperta, assim, maior parte do público é feminino, são mulheres, mas também, né, mostra para todo mundo, né? Homens também Sim. passam a se interessar mais, né? Porque, acho que não existe, mas não, existe, tá aqui, né? E, Sim. pô, E a gente vai quebrando essa barreira justamente de que literatura com romance, né, seja ela romantasia, né, fantasia ou sci-fi, enfim, o que seja, é destinado a mulheres, né. Qualquer um pode ler, porque é uma história de amor, com aventura, com fantasia, com nave espacial e, qualquer um pode ler. uhum. É, exato. E eu fico de forma positivamente surpreso, né, com a Bienal, né, desse ano foi muito melhor do que 2022 em questão de venda, né, em público e tudo. Então, é um movimento que ele é muito impulsionado por esse compartilhamento, né, de voz, porque acaba que nós, como autores, a gente não adianta só escrever e publicar, a gente tem que falar do nosso próprio livro. Você falou Sim, muito bem da criação de comunidades, né? A gente tem que estar sempre alimentando essa comunidade. E mais sim, legal ainda é que é um público que vem muito das escolas, né? Você observa isso do seu público leitor, de pessoas mais jovens ali, adolescentes, início da fase adulta, porque tem uma discussão muito válida e super justa, que é, pô, a geração Z tá, né, não lê livro, não tá nem aí, tá muito no celular, então aquela discussão que, né, tá há alguns anos ali já. Seu público é muito dessa galera mais jovem? tem bastante gente bem jovem. Aconteceu na Bienal do Rio, assim, de eu receber mensagem, né, "Ai, você vai estar lá tal dia? Porque eu vou com um passeio da escola",
eu tô guardando dinheiro para comprar o seu livro. E eu super feliz de pensar assim, Sim, poxa, quando eu estava no colégio, eu também era essa rata, né, sim, da leitura, assim, legal. lia qualquer coisa, sabe? Lia até bula de remédio, de tanto que Sim, eu tinha essa vontade de ler. Eu fico super feliz. Eu acho que, justamente, quem fala isso, né, a geração Z não lê, é porque talvez fica focando na coisa errada. legal. Você lembra daquela época da discussão de Machado de Assis ser obrigatório ou não, nas Sim, escolas e tal? E assim, quanta gente não leria mais se pudesse ler aquilo que quer, né, aquilo que ressoa com ela. E aí a gente volta a falar, né, sobre a rede social, sobre como as redes sociais permitem, né, que a informação do livro, do que o livro é, chegue até o leitor, e ele possa parar e pensar: "Realmente, eu acho que eu gostaria disso, vou atrás", né. você pensa, por exemplo, o TikTok, né, que é a última grande rede que surgiu ali, né, pelo menos para nós aqui no Ocidente. E ela é muito dominada por jovens, até menores de idade e tudo mais. Pô, mas o Sim, movimento literário dentro do TikTok, ele é absurdo, ele é gigante. com Então certeza. prova isso, né, que às vezes, o adolescente, ele tá ali na rede social, mas consumindo conteúdos de livros, e ele vai sair dali e vai ler um livro que ele viu na própria rede social. Exato, ele tá ali se alimentando, né, fazendo a listinha dele ali, Sim, e quando tiver a chance, porque a gente não pode esquecer também de que quando a gente é jovem não é fácil ter acesso, né, porque a gente sim, depende que alguém compre pra gente, né, enfim, ou de ganhar dinheiro, né, da avó no aniversário, né, enfim, sim, sim, juntar ali pra poder comprar, a gente sabe que os livros estão encarecendo, né, todo ano, conta do papel, então tem muita são muitas camadas ali, mas só de você saber que aquele jovem está tendo interesse, né, em ver, em ir atrás, já é super legal. sim. E pelo menos na minha geração, quando era esse jovem, né, estava começando a internet, não tinha e-book, não tinha Amazon, não tinha livro digital, não tinha nada, né. Hoje tem, claro que você tem uma restrição ali, um recorte social, nem todo mundo vai ter, né, um smartphone ali para ler um livro, vai ter uma conta na Amazon, um Kindle Unlimited da vida e tal, um cartão de crédito, mas a gente tem essa possibilidade também da leitura digital, que ela tende a ser um pouco mais democrática que muitas das vezes o livro de papel, né? Também tem esse caminho interessante, né? Sim, com certeza, e isso a gente reclama às vezes, né, da Amazon e do seu monopólio ali, mas não Sim, dá para ignorar até o que a importância que isso tem também para quem publica de forma independente, né, porque antes onde que se publicava? ah, Tinha os sites ali de fanfic, né, mas você não recebia por isso, né. sim, Então, e hoje pessoas que, poxa, sustentam a casa, né, publicando de forma independente na Amazon. exato, exato. E é engraçado, né? Porque mesmo com o avanço da tecnologia, né, da digitalização de tudo, acaba que o livro ele ainda é muito forte, né? Claro, né? Muitas livrarias fecharam, né? Livrarias físicas, né? A pandemia ocasionou muito isso, mas a gente vê muito sebo, muita procura pelo próprio livro impresso, né? Então, os jornais, né, praticamente acabaram, os impressos, né? As revistas também, mas o livro ainda se mantém muito forte, né? Isso é legal. A gente se safou, né, disso. Então, também tem esse movimento muito legal. Acaba que é quase que uma experiência cultural você ir num sebo e se perder no monte ali de obras antigas para comprar, né? É um movimento Sim. que ele existe, né? E também porque hoje, aí a gente vê aí o papel do capitalismo, né, Hum, que não dá para separar, né. E o livro virou um objeto, assim, de colecionismo mesmo, né. Porque sim, a gente não precisa falar de um capa dura com pintura. O meu mesmo, por exemplo, ele é brochura, né, então tem a capa mole, mas ele tem ilustração de capa interna. Então, uhum, é diferenciado e a pessoa, por exemplo, ele tá lá no Kindle Unlimited, mas eu recebo muita mensagem de pessoas falando: "Não, eu quero ter o seu livro porque ele é muito lindo, né, eu sim. quero ter na estante". Então, às vezes a gente, né, eu acho que o livro físico ele continua tão em alta, porque a gente transformou não só, né, naquela coisa de vou ler essa história e acabou, mas num objeto de desejo mesmo. E a experiência do livro, ela tem livro, eu já comprei livro só pela capa, pelo projeto gráfico, que ficar maravilhoso na estante, né? Sim, Às vezes a história nem interessa tanto, e às vezes box de vários livros, né? Que
às vezes aquelas edições limitadas, especiais, a gente faz questão de ter, e às vezes compra uma promoção, depois fica muito mais caro, o que você falou, vira um É, objeto de é, colecionador, né? exato, mexe E com a nossa cabeça, né? mexe, e eu faço, assim, com uma certa frequência, quando o autor que eu gosto muito, eu compro o livro impresso e procuro a versão digital para eu ler, porque eu leio basicamente só no Kindle. Mas eu Sim, tenho vários livros impressos porque eu quero ter essa experiência. Eu sei que, principalmente para quem é autor nacional, o quão importante é vender o livro impresso, né? sim. Uma questão não só de royalty, mas parece que é. Parece não, eu falo até por mim mesmo. É uma satisfação muito maior você distribuir um livro impresso do que um digital. Então, sempre que eu posso, eu tenho um impresso que eu coloco na estante. Eu sempre estou lembrando do autor, porque no Kindle ele some ali no meio de vários títulos, né? Exato, é esse o ponto, porque quando tá no Kindle a gente não lembra muito, né, mas quando tá lá na estante, você bate o olho, né. Sim, sim. Eu gosto bastante. Bom, Marina, o Sonho e Pesadelo foi lançado há pouco mais de um ano, mas ainda rende muitos frutos, né? Vide aí a Bienal do Rio, né? Que a gente conversou aqui hoje. E quais são seus planos, assim? Porque ainda pretende trabalhar o livro em algum evento, alguns eventos ainda em 2025? Já está preparando uma próxima obra? Como que tá tudo isso? Então não fez nenhum ano ainda de lançamento do Hum, Sonho e Pesadelo, é só em setembro. Parece que já vivi uma vida pois inteira, é, duas mas bienais e não tem nenhum ano. exatamente, não tem nenhum ano ainda. E assim, é uma história que eu coloquei muito, muito de mim. Eu brinco que eu acho que fez tanto sucesso porque eu escrevi pra mim. Eu não Sim. escrevi pensando em mais nada, eu escrevi o que eu queria ler, e aí eu acho que eu coloquei tanto amor que, Uhum, sabe, passou para as pessoas. sim. Eu tenho muito carinho pela história, eu sou até, assim, uma mãe um pouco apegada mesmo. Tanto Uhum, que quando no começo do ano que eu comecei a, né, porque a gente não pode ficar parado, né, tem que cortar o cordão umbilical e partir para a próxima história, porque vai que eu amo a próxima muito mais que eu amei essa, né. E sim. aí, só que eu estava com muita dificuldade, assim, de deixar ir, de me despedir, né. Continuar trabalhando o livro, tenho alguns eventos aí por vir ainda, e ainda, né, mesmo depois que eu tenha outro livro, enfim, vindo, com certeza vou continuar falando muito de Sonho e Pesadelo, porque realmente foi um marco, assim, na minha vida, pessoal, assim, não no sentido só de que, ah, fui publicada com esse livro, vendeu bem, mas porque eu consegui, com esse livro foi que eu consegui, assim, ver a minha melhora, o meu desenvolvimento como autora, né, da pessoa que eu era quando escrevi outras coisas e da Marina quando escreveu esse. Eu tô trabalhando numa outra história, tô em 60% já, vou terminar logo, mas não posso adiantar muito ainda sobre ela. E eu costumo pensar, assim, fazer um paralelo que quando a gente publica um livro, é igual um filho que faz 18 anos, né? Fica independente, vai, a gente não tem muito mais o controle sobre ele. Mas quando a gente parte para um próximo livro, o anterior meio que saiu de casa. Ele vai ficar um pouco mais afastado, não vai dar tantas notícias, a gente perde de fato o controle sobre ele. E É, porque, né, tá gerando um próximo ali, tem que dar mais atenção, mais dedicação para aquele que está chegando. Mas como o Sonho e Pesadelo deu tão certo assim com o público, eu imagino que sempre chegarão novos leitores, mesmo quando não tiver campanhas, né, de lançamento, o envolvimento dedicado a ele. E aí você vai construindo, né? Cada obra que chega, conquista o público, né, engaja a comunidade, só vai ampliando cada vez mais o seu público, né? Então, e você acha que tem espaço ainda para aquele friozinho na barriga para um próximo lançamento? não, com certeza, principalmente eu acho que fica mais, a gente coloca mais expectativa ainda, né, eu mesma, né, eh, considerando que, poxa, foi tudo tão bom, tudo tão legal, né, com Sonho e Pesadelo, será que eu vou conseguir repetir, né, enfim, É verdade, e dança, coloca né? aquela pressão, né, mas assim, cada filho é um filho, né. Hum. É, mas acaba que é muito automático, né? A gente quer pelo menos aquilo que aconteceu no livro anterior, é dali para mais, né? Exato, Só, exato. só que sua Aí régua já tá muito alta, né? Esse que é o problema, né? aí vem aquele papel de você se acalmar, colocar o pé no chão e lembrar assim, cada pelo menos ó, eu dando conselho, sendo que eu só tenho um livro publicado, né, brincadeira. Mas é a forma como eu tento colocar pra mim mesma, que é assim,
cada livro é como se eu estivesse começando do zero. Sim. Então, né, é isso, é um público para conquistar, porque não significa que quem leu o outro e gostou vai gostar desse, porque é diferente, né, então Sim. é aquilo, tem que tratar como se eu estivesse começando do zero. Uhum. Não, mas tô na torcida, vai dar certo. Vai ser no mínimo igual Sonho e Pesadelo. Mas tem alguma previsão de lançar assim? Você falou que não pode contar muito sobre ele, mas tem alguma expectativa? Vai ser em Bienal de novo? Pelo menos você tá com um pouco mais de tempo, né? Eu imagino, do que foi o último, né? Sim, se fosse para Bienal, tô com um pouco mais de tempo, mas eu não sei desses detalhes ainda. Sim. Ele não tá nem pronto ainda o texto, né? As Sim. questões Eu pós-escrita, editoriais, estratégias ainda sim. estão A longe. minha gente sempre fala assim: "Ah, legal sonhar, viajar na maionese, pai, porque eu quero a capa assim, porque eu quero a capa assada, eu quero que o brinde seja assim", mas vai lá e escreve, termina. Uma etapa de cada vez, né? Escreve Sim, se primeiro, depois. se você não terminar, nada mais vai acontecer, É, então se você ficar só no 70%, não acontece mais nada além disso, né? exato. Que legal. Bom, Marina, fiquei feliz, né? Super feliz de ter conversado com você aqui hoje. Espero que você tenha gostado também. E desejo um sucesso, né? Uma continuidade de sucesso da sua carreira com Sonho e Pesadelo. E, bom, né? Passei de seguir recentemente, vou acompanhar seus próximos passos e seu próximo lançamento. Fiquei curioso. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito legal poder compartilhar, assim, experiências, né, trocar. Eu acho que o legal do mercado nacional é justamente quando a gente pode se reunir e trocar, né. Alguém sempre tem alguma coisinha para contar, assim, que é uma novidade, né, que é alguma coisa que a gente não pensou. Por exemplo, quando você falou sobre o livro anterior ser o filho mais velho, e aí ele vai sair de casa. Eu não tinha Sim. pensado dessa forma ainda. Sim, porque por mais que estejamos no mesmo país, né, falando a mesma língua, no mesmo evento, mas tem milhares de histórias e completamente diferentes. Então a gente sempre tem um pouquinho mais a aprender e ensinar, né, o próximo também. Muito bom. Sim. Bom, é isso, Marina, muito obrigado. E é isso, desejo sucesso. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.